Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. João 5, de 1 a 9. João capítulo 5, do primeiro versículo ao 9º versículo. Tendo todos encontrado, fiquemos de pé para lermos reverentes na palavra do nosso Deus, que eu vou ler na minha versão, os irmãos me acompanham silenciosamente. Diz assim o texto sagrado: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um certo anjo descia em algum momento agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito, pôs-se a andar. E aquele dia era um sábado. Vamos meditar, queridos, a respeito desta pergunta que Jesus fez ao homem: você quer ser curado? Vamos fechar os olhos e orar. Senhor, este é o momento, ó Pai, onde todos nós estamos com os nossos corações abertos para ouvirmos a Tua palavra. Por isso rogamos, Senhor, toca em nossas vidas, instrui-nos, ó Deus, conforme a nossa necessidade, conforme, ó Deus, a Tua vontade, para que todos sejamos sensibilizados pelo poder da Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, esse texto, ele tem 3 enfoques importantes, interessantes, 3 enfoques que traz grandes ensinamentos e lições para a gente. Mas o primeiro deles suprime os outros, ofusca os outros. O primeiro que fala de um certo anjo que agitava as águas do tanque, e por causa disso, daquilo, algumas pessoas podiam ser curadas naquele tanque. Então, quando se fala nesse texto, não se fala das obras de Jesus, do amor de Deus, não se fala da salvação, se fala do anjo que mexia nas águas. Então, o anjo é bem mais interessante, a ação do anjo, do que a ação de Deus. Todas as coisas que são assim fantásticas chamam muita atenção. Mas, na verdade, queridos, esse versículo nem existe em algumas Bíblias. Hoje, até nas Bíblias mais modernas, existe esse versículo entre parênteses, e embaixo uma nota dizendo assim: este versículo não consta nos manuscritos mais antigos da Bíblia. Ou seja, é realmente questionável, principalmente se a gente começar a estudar a história daquele tanque. O que era aquilo? Em primeiro lugar, ele nem ficava nas cercanias da cidade, ficava fora da cidade. Era perto daquela fortaleza Antônia, e era um lugar onde os gentios, que não eram judeus, cultuavam um certo deus grego, que era o deus da medicina. Eu até botei um nome bonito dele aqui, ó, Asclépio. Não sei se é muito famoso, quem já conhece. Asclépio, com esse nome ele devia ter muitos seguidores, né? Mas além desse nome bonito, tinha um apelo muito forte. Ele era o deus da medicina, e quem ele abençoasse podia ficar curado de qualquer doença. Eu acho que até hoje se faria filas atrás desse deus em qualquer país, não somente ali, que era um povo extremamente pagão. E então aquele lugar era um lugar de culto para esse Deus. Então é óbvio que o anjo que o texto se refere era, na verdade, a crença local de que poderia acontecer com aquele Deus grego. A Roma, ela
tinha o hábito, tinha a cultura de encher de elementos helênicos todos os seus povos dominados, que era uma forma de enfraquecer as religiões e as culturas locais para reafirmar a sua supremacia e seu governo. Isso em Jerusalém também. Inclusive, a fortaleza Antônia era uma coisa extremamente, somente dos romanos. Os judeus não podiam entrar, cheio de regras, porque toda Jerusalém, todos os povos dominados eram assim, cheios de elementos romanos para confundir mesmo as religiões. Então, certamente, muitos religiosos, ou religiosos daquela época, religiosos novatos, não judeus, se envolviam com esse tipo de crendices, com essas superstições. E um deles era aquele homem lá que nem mesmo era judeu, nunca ouviu falar de Jesus, não sabia quem era Jesus, não sabia o que acontecia na Judéia. Provavelmente um não judeu, um gentil, que estava ali esperando a sua graça do Deus que ele confiava, que ele adorava. E mesmo assim, esse episódio, esse elemento desse texto chama mais atenção do que os outros dois. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para os outros dois elementos desse texto, que é de onde nós podemos tirar ensinamentos importantes para as nossas vidas. O segundo deles, então, nós podemos observar no versículo 6, que ele descreve a ação de Deus em relação aos homens sem esperança. Nós podemos ver que Jesus, ao se aproximar, o texto diz que Jesus, vendo deitado. Aqui nós temos a primeira ação que começa no coração do Senhor. Jesus nos vê. Deus vê aquele que tem uma necessidade. Ele enxerga aquele que necessita de uma ação direta de Deus. Onde nós voltamos ao nosso conceito básico de dependência de Deus, de que toda graça, qualquer milagre, qualquer ação de Deus em nossas vidas vai ter início no coração dele. Não foi aquele homem que foi atrás de Jesus, que pediu, que implorou, mas Jesus que o viu. Da mesma forma, então, é Jesus que vê a necessidade de cada um de nós. Ele que sabe o que precisamos, Ele que nos enxerga desde antes. Aquele homem nem mesmo tinha percebido Jesus, e Jesus já o tinha percebido. Já sabia da situação dele. Enxergou a dimensão do problema que ele tinha, as impossibilidades que ele tinha. Na sequência do texto nós encontramos um outro elemento vindo de Deus, no versículo 6, que diz: Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim há muito tempo. O verbo sabendo, no gerúndio, nos dá uma ideia de continuidade. Não é sabia ou ficou sabendo, ele sempre soube. Jesus entende a origem do problema, entende o tamanho dos nossos problemas. Deus conhece a natureza dos nossos problemas, talvez melhor do que nós próprios. Aquele homem, ele mesmo não conhecia. Ele estava lá esperando uma cura milagrosa de uma crença, ou seja, ele mesmo não tinha consciência da gravidade do seu problema, das soluções que ele precisava. Então Jesus, ao se aproximar dele, Jesus já sabia da sua dificuldade, compreendia desde o início, sabe como aquilo se formou. Inclusive, na sequência do texto, depois os irmãos certamente vão olhar, vão ler todo o contexto em volta, e vai ver que Jesus olhou para ele depois, um outro contato, e disse: não peques mais, para que esse mal não volte. Ou seja, a sua doença estava ligada aos seus vícios, às suas manias, ao seu pecado. Era a consequência do pecado, porque todo mal é consequência do nosso pecado. Quando Deus criou o mundo, não tinha nada errado. Lá em Gênesis 1, o último versículo, eu não sei, 26, 28, o último versículo de Gênesis 1, nós lemos um texto poético lindo, onde diz assim: e viu o Senhor tudo quanto criou, e eis que tudo era muito bom. Se Deus olhou a criação e viu que tudo era muito bom, não tinha doença, não tinha espinho nas plantas, não tinha bicho venenoso, não tinha nada ruim. Ali, a criação de Deus era perfeita para o homem viver em paz, feliz, sem nenhum tipo de incômodo, sem nenhum tipo de mal. Depois do pecado é que a natureza começou a se deformar, começou a se denegrir,
E por causa disso, hoje, nós temos todos esses problemas que nós conhecemos. É por isso que muitas religiões, inclusive o judaísmo, tinham o hábito de associar doenças ao pecado. Porque a origem da doença foi o pecado. Não é o meu pecado, é o pecado humano. É o nosso pecado que estragou a criação do Senhor. Então é claro que aquele homem estava doente por causa do pecado. E somente Jesus podia resolver o problema do pecado. Então depois disso, depois dessa ação do Senhor no homem necessitado, no homem que não tinha nenhuma perspectiva, hoje, por exemplo, conscientes, nós sabemos que nunca um anjo iria mexer aquela água, nunca aquele homem sairia dali curado pela ação do Deus grego, nunca ele receberia a bênção que ele imaginava possível receber. Mas ele estava lá, firme, na sua crença. Não era na sua fé, porque fé é Jesus, né? Era na sua crença. Ele tinha talvez até convicção daquilo. Então Jesus, compreendendo a tragédia espiritual em que aquele homem estava, em que tantos homens estão, Jesus olhou para ele e fez a terceira ação divina, que é igualmente maravilhosa. O texto diz que Jesus se virou para ele e disse assim: você quer a solução? Ou seja, Jesus ofereceu para ele a solução do problema, uma possibilidade de se livrar do problema gerado pelo pecado, uma oportunidade que ninguém mais poderia ofertar, somente o próprio Deus, que olhou para ele e disse: o seu problema não tem solução. Ele sabia disso. Jesus conhecia, era conhecido. O texto diz que ele estava sabendo, ele já conhecia aquele problema. Aquele homem ia ficar ali até morrer, como um indigente. Mas ele, na sua misericórdia, olhou para ele, sabia que ia morrer por ele também, não era só por nós, e olhou para ele e ofereceu uma oportunidade. Essa oportunidade de Jesus que ele ofereceu naquele homem, para aquele homem, se estende ao longo da história, e Jesus teve a sua vida inteira ofertando oportunidade a todos os homens. Todos os homens, como é expresso em João 3,16, que nós conhecemos tão bem, quando o Senhor diz que é para qualquer um que creia em Jesus, não tenha mais os problemas daquele homem, fique livre do pecado, fique livre da morte. Então Jesus olhou para ele e ofereceu a salvação, ofereceu a solução. E nessa sua oferta nós temos uma leitura muito interessante a respeito do nosso Deus. Se nós não quisermos, Ele não age em nossas vidas. Isso eu até já comentei com alguns irmãos, foi algo que me intrigou, sabe, irmãos, eu questionava demais por que o Senhor nos dá essa condição. Assim que eu me decidi, que eu entendi o que é que Jesus fez, eu comecei a olhar para o meu passado e digo: gente, eu tive um coração tão duro por nada. E enquanto eu tinha um coração duro, mesmo que por nada, por motivo nenhum, o Senhor respeitou a dureza do meu coração. Então eu tinha dificuldade de entender por que o Senhor nos concede isso, nos concede dizer não. E aqui Jesus nos faz lembrar dessa imensa graça de termos o privilégio de aceitar ou não a solução dos problemas, porque Ele não age no coração de quem não quer. Ele não cura o coração de quem não quer ser curado. Não salva o coração que não quer ser salvo. Mais tarde o apóstolo Paulo trabalha essa ideia e chega a um conceito de pecado sem perdão. É justamente esse não aceitar o que Jesus lhe oferece, que é gratuito, é somente Ele pagou o preço, não temos nenhum sacrifício a fazer. Aquele homem, Jesus não pediu nada em troca, ele não precisava fazer nada, bastava tão somente não rejeitar a Jesus. E aqui, irmãos, na sequência do texto nós encontramos, eu não posso dizer que seja a maior, mas é outra grande demonstração da misericórdia de Jesus, do amor que Jesus tem pelos perdidos e do imenso poder do seu perdão. Aquele homem não disse sim. Nós podemos ver no texto que depois da pergunta de Jesus, a resposta dele parecia evasiva: Senhor, não tenho ninguém que me leve lá. Ele ainda acreditava na sua religião antiga.
Ele ainda acreditava, ele achava que Jesus, ele não sabia quem era Jesus. Então, se Jesus estava lá bonzinho perto dele, ele pensou, ele pode me pegar e jogar lá dentro d'água. Ele insistia nos seus ídolos, insistia na tradição da sua família, insistia nas suas crenças pagãs, completamente alheias ao que Jesus estava. Ele não sabia que estava diante do próprio Deus. Que imensa oportunidade que podia ser perdida. Então, queridos, nós vemos na sequência do texto que ele não perdeu a oportunidade, mesmo sem dizer sim. Ele não disse sim, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Ele não sabia que Jesus podia curá-lo. Ele ainda achava que Jesus podia levá-lo para o poço. Jesus tão somente o curou porque ele não rejeitou a palavra de Deus. Ele não recusou o acesso de Jesus. Jesus olhou para ele, se aproximou dele, falou com o coração dele e ele não rejeitou a presença de Jesus. Então é isto, meus queridos, que faz com que adoeçamos espiritualmente. É não aceitar a palavra de Deus. É nem mesmo querer ouvir a palavra de Deus. Eu fiquei muito triste em uma certa situação que uma pessoa pediu para sair do grupo eu mando essas mensagens dominicalmente para irmãos, amigos, só para os mais próximos. E uma pessoa disse, eu não quero mais receber, não quero mais ouvir. Ele não quer ouvir a palavra de Deus. Aquele homem podia não querer ouvir. Quando Jesus se aproximou, ele pode dizer, olha, você vai me levar para o tanque, então eu não quero conversa com você. E ele estaria perdido para sempre. Mas ele recebeu a pessoa de Jesus. Ele deu atenção ao que Jesus queria falar. Ele ouviu a palavra, mesmo sem entender, mesmo sem saber de que se tratava. É possível que o pregador fale ao seu coração, você não saiba de que se trata. Mas tão somente, meus queridos, não rejeite a palavra de Deus. Aceite o que Jesus lhe oferece, porque só Ele pode oferecer, nada mais. Todas as outras crenças são vazias, como a daquele homem, há 38 anos. 38 anos perdidos. Então Jesus, ao perceber que aquele homem não o rejeitava, ouviu a sua palavra, demonstrou confiança, aceitou a abordagem de Jesus. Jesus até desconsiderou a sua oração errada. Jesus até sublevou a sua oração falha, equivocada. Ele estava falando com o próprio Deus um assunto que não cabia, mas Jesus não ouviu. As orações falhas não chegam ao coração do Senhor. Então Jesus olhou para ele, independentemente do que ele tinha entendido ou não, e disse, levante, tome o seu leito e ande. Então aquele homem, eu imagino que naquele momento ele não esperava essa palavra de Jesus. Provavelmente ele esperasse uma outra alternativa. O que é que você quer que eu faça? Quer que eu lhe leve para a água? Ele esperava 1000 coisas, mas ele não esperava que aquele homem pudesse olhar para ele e dizer, levante, você está curado. Isso que lhe incomoda, passou. Isso que dói na sua vida, acabou. Ele não podia imaginar isso. E aqui a gente encontra a maior virtude humana dos regenerados. Ele creu e levantou e tomou o seu leito e foi embora curado. Ali ele ainda não estava convertido, irmãos. Ele tão somente aceitou a palavra. Alguns dias depois é que ele veio entender que Jesus era o Filho de Deus. E certamente ele aceitou a salvação. E um dia nós vamos conhecê-lo no céu. Tão somente porque ele não rejeitou nem a pessoa de Jesus, nem a palavra de Deus. E por causa disso, da sua má forma de cultuar, do seu mau jeito diante de Jesus, sem nem saber o que estava acontecendo, ele recebeu graciosamente a palavra de Deus e recebeu a salvação e a solução para o seu problema que não tinha mais esperança, o seu problema que não tinha solução humana a ser dada, o seu problema que nenhum Deus pagão do mundo poderia resolver. E ele saiu dali andando firme, curado. Na sequência do texto, depois nós podemos até ver que os judeus, ao
o abordaram na rua, não para questionar quem o curou, nem o conheciam, ele não era judeu. Pararam somente para questionar por que ele estava carregando a maca, que era proibido no sábado, por isso que o texto enfatiza, é sábado. Era um dia sagrado para os judeus, não para aquele homem. Para aquele homem, agora aquele dia era especial porque ele conheceu Jesus de verdade. Portanto, queridos, tudo o que temos a fazer é abrir o coração e permitir que a palavra de Deus penetre em nossas vidas. E ela é quem vai fazer a obra. Não somos nós, não é a nossa fé. Aquele homem não tinha fé nenhuma, nem mesmo sabia quem era Jesus. É somente abrir o coração e permitir que Deus fale com você. Então, o poder da sua palavra que começa a provocar mudanças, começa a mover nossos corações, e com a sequência do tempo, nós entendemos a regeneração a qual estamos expostos. A regeneração que vai dar início em nossas vidas. Aquele homem, o texto não fala mais, a gente não sabe mais em que deu o destino dele, mas ele se tornou um crente, um homem salvo, e pôde testemunhar do que aconteceu com ele, ainda antes de se salvar, antes, na sua dureza de coração, quando ele entendeu quem era Jesus, ele foi até os judeus para dizer: eu sei quem foi que me curou, foi um homem chamado Jesus. E ao confessar que ele foi liberto por Jesus, ele passou a ser um homem crente. Portanto, queridos, que Deus abençoe os nossos corações, para que tenhamos a humildade daquele homem, de receber a palavra de Deus, aceitar a pessoa de Jesus em sua vida, e só depois disso é que Deus pode agir no seu coração. Só depois disso é que o poder de Deus vai se tornar notório em sua vida, em minha vida. Somente depois de nós abrirmos o coração e aceitarmos a palavra de Deus. Que Deus o abençoe, abençoe cada um de nós, que todos possamos ser sensibilizados pela palavra do nosso Deus. Nós vamos orar nesse momento, e eu gostaria de convidar a irmã Ana Diava. A irmã Ana Diava é a missionária que trabalhou nos alicerces da nossa igreja, não é isso? Ela é conhecida da maioria dos irmãos, tem alguns poucos novatos que ainda talvez não a conheçam, mas vai ter muita oportunidade de conhecer. Eu queria que a irmã viesse até aqui para dirigir a nossa igreja, a nossa congregação nesta oração final, agradecendo pela palavra de Deus e já pedindo pelas bênçãos do Senhor para todos nós durante esta semana, tem? E se a irmã quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Quero cumprimentar a igreja e dizer que é uma alegria muito grande estar aqui hoje nesta noite, revendo os meus irmãos e vendo outros que eu ainda não conheci. Então, que Deus ricamente abençoe esta congregação e a vida espiritual de cada um. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Salvador, nós te somos, ó Deus, imensamente agradecidos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus bondoso, é um Deus que tem cuidado de nós. Nós te louvamos, ó Deus, pelo que aprendemos da tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor não desistiu de nenhum de nós, apesar da dureza dos nossos corações, da nossa incredulidade. Mesmo assim, o Senhor tem insistido, tem trabalhado, de maneira que aqui estamos, ó Deus, reunidos, porque conhecemos, porque sabemos do teu amor tão grande por nós. Obrigado, ó Deus, pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de nos reunirmos como tua igreja, como teu povo, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu nome, para aprender mais da tua vontade para as nossas vidas, e pedimos a Deus humildemente para que o Senhor nos abençoe, continue nos abençoando e nos dirigindo, de maneira que possamos, ó Deus, viver a vida que te agrada, de maneira, ó Deus, que possamos buscar a cada dia fazer a tua vontade. Pai querido, nós te agradecemos pelo culto que nós podemos prestar a ti nesta noite,
E oramos pedindo para que o Senhor nos despeça desse encontro sobre a tua paz e proteção, dando-nos, ó Deus, uma boa noite, um bom sono e despertar para um novo dia e uma semana, ó Deus, em que cada dia possamos nos lembrar de te agradecer e de estar te buscando através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão contigo. Nós oramos, ó Deus, pedindo essas bênçãos e agradecemos. E o fazemos orando em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Com oração silenciosa, estaremos dando